Olá pessoal, eu sou Leonardo, engenheiro civil da Fachada Segura, uma empresa especializada em fazer projetos de revestimentos cerâmicos em fachadas e também promover treinamentos para a equipe técnica da construtora e para os fachadeiros, que é o pessoal que vai aplicar, né? Eu estou fazendo essa série que é justamente para falar algumas características básicas de todas as camadas que compõem a fachada. Então nós já falamos da estrutura de concreto, alvenaria, chapisco na alvenaria, chapisco sobre a estrutura de concreto, o emboço, a argamassa colante, o revestimento cerâmico, o rejunte e agora nós vamos falar sobre as juntas de movimentação. A norma 13755 de 2017, ela veio botando para descer. Ela jogou a responsabilidade para o projetista da fachada e o item selante da junta de movimentação, a norma fala: o selante da junta de movimentação deverá ter uma qualidade tal que tenha uma vida útil mínima de 5 anos na fachada. Então, minha gente, vou dar logo a dica para vocês. Eu já conheci, já testei vários tipos de selante. E aqueles selantes que custam um sachê de 600 ml, R$12, R$17, R$19, vocês podem sair correndo pela tangente, viu? Porque o feedback que eu tenho, que quem está usando esse tipo de selante, nessa faixinha de preço, no precinho, com 1 ano e meio já estão tendo problema de filtração, porque ele está ressecando, craqueando. Tá? Então, hoje, eu dou, como projetista, né? Eu dou a dica de vocês usarem os selantes híbridos, desde que você também verifique outras coisas como dureza shore, alongamento, capacidade de aderência nas bordas, entre outras coisas, tá? Mas usar o selante híbrido ou o selante à base de silicone, mas não é qualquer silicone, tá? É o selante silicone cura neutra, alcoólico. Não usem o silicone neutro oxínoro, não usem, tá? Ele não é adequado para junta de movimentação. Então fica a dica aí para vocês. E em relação ao híbrido, o que eu posso falar sobre o selante híbrido? O híbrido, ele tem alguns radicais na sua composição molecular do silicone, porque o silicone tem uma vida útil muito grande, né? O silicone é utilizado para fazer assentamento de fachada de pele de vidro, né? Tem que durar 10, 15, 20, 25 anos. Então o híbrido ele tem alguns radicais do silicone que promove essa durabilidade, né? E o híbrido tem algumas características, alguns radicais do poliuretano, que é no caso o alongamento, né? O poliuretano ele alonga bem mais do que o silicone ou o híbrido. E agora em relação ao silicone, né? O silicone, devido à vida útil dele, ele tem algumas vantagens também, que é a vida útil, é uma delas. Outra questão, o silicone branco, se ele não contiver o radical amina na sua composição, ele não amarela. Então, essa é a vantagem do silicone branco com relação ao poliuretano branco. O poliuretano branco, geralmente, algumas marcas têm amina aí com 1 ano e meio amarela, sabe? Então, a dica é você usar o silicone. Se você optar pelo silicone para ter uma durabilidade maior, se usar o branco, você provavelmente não terá problema dele amarelar, tá? E o silicone ele tem outras características diferentes do poliuretano ou do híbrido. Por exemplo, a capacidade de movimentação na compressão, porque a junta ela trabalha na tração e compressão, tá? Os poliuretanos em geral, eles só comprimem em torno de no máximo 25%. Depois disso ele rompe. Já o silicone, ele consegue comprimir 40% a 50%, ele comprime bem mais sem romper. Então fica a dica aí também em relação ao silicone neutro alcoólico ou o selante híbrido. Agora é o seguinte, não deixem a cargo do seu comprador escolher a marca, tipo, não é que não tenha capacidade não, é porque assim, às vezes o comprador ele vai pelo preço, né? Então e ele não tem o conhecimento que a norma agora exige que cabe ao projetista indicar o selante.
essa responsabilidade. Eu nem queria, porque eu sou um mero engenheiro civil, né? Sou um mero engenheiro civil, não sou químico, mas aí a gente vai atrás de conhecimento, tá aí para todo mundo, vai pesquisando, vai estudando, né? Vai vendo alguns artigos nacionais e internacionais e vai vendo as melhores características para você oferecer para o cliente. Então, fica a dica aí em relação ao selante. Outra coisa sobre a junta de movimentação. A norma ela fala que a junta de movimentação, a largura do friso tem que ter no mínimo 15 milímetros de espessura. Antes a norma antiga não falava. Então, Leonardo, se eu tiver uma junta de movimentação de borda, com a largura de 15 milímetros, qual o tarocel, corpo de apoio ou delimitador de profundidade, que é a mesma coisa, aquele material corrugado não, de uma forma, aquele material cilíndrico, né, comprido, que vem em metro linear, que tem um diâmetro específico. Se você tiver uma junta de movimentação com 15 milímetros, o tarocel, corpo de apoio ou delimitador de profundidade que você coloca ali, aquele material flexível, cilíndrico, ele tem que ter no mínimo 30% de diâmetro maior do que aquela largura. Ou seja, se você tiver uma junta de 15 milímetros, você deverá utilizar o tarocel, corpo de apoio, de 20 milímetros. Porque se você usar o de 18 milímetros, está abaixo dos 30% que a norma exige. Vai ficar apertadinho? Vai ficar apertadinho. Mas se porventura tiver uma filtração e o perito vier fazer a perícia daquele local, ele vai verificar que foi aplicado inadequado o tarocel, o corpo de apoio, tá? Deixa eu ver outra coisa também. Você tem que ver no seu projeto da fachada a relação da largura da junta com a profundidade do selante. Geralmente é uma relação de 2 para 1. 2. Então, se você tem 15 milímetros de largura da junta do selante, você, depois que botar o corpo de apoio aqui, dentro da junta, você terá que ter exatamente a metade de 15, ou seja, 7,5 milímetros de profundidade do selante. É o fator de forma. Muitas pessoas têm infiltrações na junta depois porque não respeitam esse fator de forma. Outra coisa muito importante, falando sobre o tarocel, corpo de apoio, chamado de macarrão também pelos fachadeiros, né? Outra coisa muito importante é que a profundidade da sua junta, ela tem que ir, meu camarada, até o chapisco. Porque a função da junta é você pegar a camada monolítica do seu reboco e separar em várias ilhas individuais, e entre essas ilhas ter as juntas verticais e horizontais, tá? Então, essa é a função da junta. A abertura da junta tem que ir até o chapisco para separar em vários retângulos ou quadrados a sua fachada composta do chapisco, emboço, argamassa colante e cerâmica. Então fica essa dica aí. Outra questão importante também, quando você colocar o tarocel, o corpo de apoio, delimitador de profundidade, o macarrão, que o pessoal fala, ele não pode encostar no fundo lá do reboco, não pode. Tem que ficar um vazio atrás dele. Porque se ele encostar atrás, essa força de reação passa para frente e a junta que trabalha em 2 pontos aqui, ó, se o tarocel encostar no fundo do reboco, essa força de reação passa para frente e abre sua junta ou no meio ou em uma das bordas e você tem infiltração, tá? Então, sobre junta, é isso aí que eu tenho para falar. Então, um abraço aí. Nós terminamos essa série sobre as camadas da fachada. Em breve nós faremos outros vídeos, tá bom? E eu convido vocês para participarem do 7º curso para fiscal de serviço executado na fachada com revestimento cerâmico, que ocorrerá em João Pessoa, dias 27 e 28 de abril de 2018, e que é um curso completo. Ele vai formar um fiscal, tudo isso nós falamos aqui com mais detalhes, métodos executivos, subidas e descidas de balancins, como comprar argamassa colante, como comprar os insumos, areia, cal, cimento, nós veremos no curso, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Se quiserem nos seguir no Instagram, é o Instagram da Fachada Segura, e o nosso site é o www.fachadasegura.com.br.